Vocês podem sentar, pegar as vossas Bíblias. Bem-vindos a todos esta manhã à casa do Pai. Amém? Ainda não estamos no inverno, estamos só no outono, atenção. Mas para quem teve um verão tão prolongado, agora gostou um bocadinho o frio, não é? Mas faz parte da vida. E Deus permite que chova, que é o que nós estamos a precisar. Esta manhã, como costumamos fazer, ao primeiro domingo de cada mês, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E por isso está aqui esta mesa, como habitualmente fazemos ao primeiro domingo do mês. Não há nenhum preceito bíblico. Jesus não deixou nenhuma indicação nesse sentido de que este ato se devia celebrar de tanto em tanto tempo, qual era a periodicidade. Mas nós temos por hábito fazê-lo uma vez por mês, às vezes fazemos mais. Hoje, por exemplo, este mês, por exemplo, vamos fazer uma outra vez, relacionado com as festividades do Natal. Mas normalmente fazemos ao primeiro domingo do mês. Antigamente, muitos séculos atrás, este ato era celebrado todos os domingos. Mas depois o senhor chamado Calvino começou a chegar à conclusão que estava-se a tornar uma rotina. Ele achou, não, é melhor não fazer todos os domingos, é melhor fazer só assim, mais espaçadamente, para não cair na rotina. Não é? E nós sabemos que a rotina é um problema. A rotina é um problema para muitas coisas. A rotina é um problema para as famílias, é um problema para os casamentos, é um problema para as profissões, é um problema para a igreja também. Quando nós criamos rotinas, parece que aquilo que nós queremos, já não pomos um significado, digamos, adequado aos atos que nós praticamos e, portanto, se calhar ele achou que era melhor espaçar um bocadinho e aí ficou, então, um pouco mais espaçado. Há quem faça todos os domingos, não é? Não tem problema nenhum, porque não há nenhuma orientação bíblica nesse sentido. Vamos abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, e dos versículos 17 a 30. E agora sim podemos ficar em pé para fazer esta leitura de pé. É a palavra de Deus. Isto, no primeiro dia da festa dos Pães Asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Podem sentar, por favor. Neste texto nós encontramos a vida da Igreja, a chamada Última Ceia, que este texto relata. Há outros relatos nos Evangelhos, mas ele mostra o que é a vida da Igreja, o que é o ADN da Igreja. Para que é que a Igreja serve? Porque
há muitos tipos de igrejas e muitas vezes nós não vemos este ADN na vida da igreja. Este ato, a última ceia, foi um ato profético. Foi um ato profético também, não apenas em relação à crucificação, ressurreição, ascensão ao céu de Jesus, mas também foi um ato profético em relação a mostrar o que devia ser a igreja. Através da última ceia, Jesus mostrou o que devia ser a igreja, como devia ser a igreja, quais deviam ser as principais referências, digamos, da vida prática da igreja. E nós encontramos aqui três coisas: comunhão, serviço e proclamação. Três coisas que constituem a base da igreja. O que é a igreja? A igreja deve ser comunhão, deve ser serviço e deve ser proclamação. Deve ser comunhão, koinonia, o termo que é usado no Novo Testamento. Comunhão porque eles estavam sentados à mesma mesa, em comunhão humana, mas também espiritual. Jesus com os 12 estavam sentados à mesma mesa. Este é um quadro do Da Vinci que eu pus ali, porque vários artistas ao longo da história tentaram retratar este momento importante da vida de Cristo e dos discípulos, dos apóstolos. E esta é a visão de Da Vinci, não é? É uma coisa artística. Mas eles estavam sentados à mesma mesa. O facto de sentarmos à mesma mesa com alguém já significa proximidade, já significa aproximação, já significa alguma comunhão, ou pelo menos a procura dessa mesma comunhão. Não apenas comunhão humana nós vemos aqui, mas também vemos comunhão espiritual, porque eles falam de coisas espirituais. E o que se estava a passar ali é alguma coisa altamente espiritual. Não apenas a comunhão humana, mas o aspecto espiritual. Então eles partilhavam uma refeição com a ação de graças. E aqui está o aspecto humano da refeição e o aspecto espiritual representado pela ação de graças. Diz aqui: tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo do bem dele todos. Ou seja, eles fizeram uma verdadeira partilha do que estava em cima da mesa, num sentido profético, de mostrar que a igreja é também partilha, é comunhão e é partilha. Nós estamos aqui para nos darmos uns aos outros. Amém? Para nos entregarmos uns aos outros. Não é só para nos entregarmos a Deus. Não é só para nos entregarmos a Jesus. É para nos entregarmos uns aos outros. Isso é comunhão. Isso é partilha. E diz também que quando se despediram, e aqui está outra vertente espiritual, despediram-se com louvor. Diz assim no versículo 30: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, eles terminaram aquela refeição com um cântico. Começaram por dar graças por aqueles alimentos e no final despediram-se com um cântico. Nós costumamos despedir-nos dos nossos cultos também com um cântico, não é? Que é sempre o mesmo, que é um cântico de bênção, não é? Para nós levarmos connosco no nosso coração para a semana aquilo que recebemos aqui. Então encontramos aqui esta comunhão humana, mas também espiritual. Eles cantaram o hino em conjunto. E isto tem uma vertente humana. Alguém, há uns poucos anos atrás, fez um estudo científico sobre o que é cantar em coro, cantar em conjunto. E chegaram à conclusão de que cantar em conjunto faz bem à saúde. Porquê? Porque o próprio coração tende, quando se canta em conjunto, quando se canta em coro, o coração tende a bater ao mesmo ritmo, tende a bater ao mesmo tempo. Isto é muito interessante e podíamos tirar aqui muitas ilações. Mas o facto de se cantar em conjunto, se cantar ao mesmo tempo, o canto congregacional, o canto coral, o canto congregacional, quando nós cantamos juntos, nós estamos a aproximar-nos e estamos também a ter comunhão humana. Mas eles cantaram um hino de louvor a Deus, portanto há aqui comunhão espiritual também. Eles tinham o mesmo propósito espiritual e cantavam em conjunto um mesmo cântico espiritual de louvor a Deus. E isto faz a tal comunhão, a tal aproximação. Então a igreja tem que ter comunhão. Amém? Esta questão de nós nos saudarmos uns aos outros quando vimos à igreja, esta questão de pararmos um pouco para conversar antes ou depois do culto, esta questão de se calhar irmos lá abaixo à cafetaria, tomar um café e trocar algumas palavras com outra pessoa, tudo isto faz parte
deste processo de comunhão ao qual nós somos chamados. A igreja tem que ser comunhão. Porque se não houver comunhão na igreja, então a igreja está a falhar num dos seus pilares fundamentais. E isto foi o que profeticamente Jesus quis dizer com o ato da última ceia. Mostrar que a igreja, antes de mais, é comunhão. Amém? Mas a igreja é também serviço. Nós não estamos apenas aqui a dar-nos uns aos outros, estamos também a servir uns aos outros. Vá comigo mais à frente no Evangelho de João, capítulo 13. João conta uma coisa que os outros evangelistas não contam relativamente à última ceia. Muito interessante. João 13, vai começar no versículo 1. Diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele de quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Até aqui a palavra do Senhor. Então nós encontramos aqui um segundo aspecto fundamental na vida da igreja, que é a diaconia, o serviço. O facto de nós nos servirmos uns aos outros. E isso foi exemplificado, foi simbolizado por Jesus através da lavagem dos pés. Nós sabemos que foi um ato chocante, de certa forma, naquela cultura. Porque sabemos que lavar os pés era o trabalho do escravo menos qualificado de uma casa. Quando chegava um viajante, quando chegava uma visita, era o escravo menos qualificado que ia lavar os pés àquela pessoa que chegava. Porquê? Porque os pés estavam cansados do caminho, sujos, cansados, magoados de caminhada, naquela altura fazia-se longas caminhadas, e então esse era um trabalho desqualificado. Era um trabalho muito desclassificado. E quando Jesus, o Mestre, puxa as abas da sua túnica, prende no seu cinto e ajoelha-se e começa a lavar os pés aos seus discípulos, eles ficaram surpreendidos. E nós vemos isso através da reação essencialmente de Pedro. Pedro não mandava dizer por ninguém. Pedro abria a boca e dizia o que tinha a dizer, era assim. Disse ao Senhor: nunca me lavarás os pés. Como quem diz: não, tu és o meu mestre, isso é uma coisa desqualificada, não vou deixar que tu te humilhes a esse ponto. E Jesus disse: mas se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E Pedro, à maneira de Pedro, eu gosto muito de Pedro, acho-lhe muita graça, é muito humano, saltou do 8 para o 80, diz: Senhor, então não me laves só os pés, lava-me também a cabeça e as mãos e não sei o quê. 8 para o 80, mesmo a Pedro. E Jesus disse: não é preciso, vós já estáis limpos, não é? Basta lavar os pés.
E assim aconteceu. Então, isto é uma lição de humildade cristã. Se Jesus se ajoelhou, se baixou e lavou os pés aos seus discípulos e disse para fazeres isso uns aos outros, assim como eu fiz, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Porque a fé cristã é uma questão do exemplo de Jesus. A fé cristã não é uma questão de doutrinas. A fé cristã ainda é menos uma questão de doutrinas de homens, de convenções de homens. A fé cristã é uma questão do exemplo de Jesus. E ele diz que fez isso como exemplo para que fizessem uns aos outros, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Então nós somos chamados para ser servos. E a Igreja tem este papel de diaconia, de serviço. Nós estamos para nos servirmos uns aos outros e para servirmos o mundo. É um exemplo eloquente, esta lavagem dos pés de Jesus que Ele nos propõe. É um exemplo eloquente daquilo que a Bíblia chama as obras da fé. Ou seja, as boas obras que são praticadas quando se tem fé. Obras da fé são obras que são praticadas por causa da nossa fé. Obras da fé são as boas obras que eu pratico porque eu amo a Deus. E sei que Deus tem prazer e Deus espera que eu possa servir aquela pessoa, que eu possa abençoar aquela pessoa. Ainda que o mundo possa achar, na filosofia do mundo, cá fora, possa-se achar isso, se calhar, não muito adequado, ou não é... qualquer pessoa não faria isso. Mas se eu acho que Jesus o faria, eu poderei fazê-lo, eu deverei fazê-lo. Então, a Igreja é chamada também, e aqui na última ceia, este sinal foi dado, a ser, para nós não termos apenas a questão da comunhão, mas a questão do serviço. E esta lavagem dos pés, associada à última ceia, que João nos relata, é talvez... Eu não sei porque é que João relata e os outros não relatam. É curioso. Os outros evangelistas não relatam no texto da última ceia a questão da lavagem dos pés, mas João relata. Há quem diga que o Evangelho de João é um Evangelho mais centrado nos aspectos espirituais. E se calhar para João era importante passar esta mensagem que a ceia teve aquele aspecto em que Jesus se humilha, digamos assim, e serve aqueles discípulos lavando-lhes os pés. E pior ainda, agora vamos ficar com o queixo caído. Ele lavou os pés a todos eles, incluindo a Judas Iscariotes, que o havia traído. Ele lavou os pés até àquele que Jesus sabia que já tinha recebido 30 dinheiros, 30 moedas de prata, para o entregar aos soldados do templo, dos sacerdotes. Ele sabia que estava a lavar os pés a um traidor. Mas ele lavou os pés. Não diz aqui, lavou os pés a todos, menos aos Judas Iscariotes. Não diz, pois não. Na vossa Bíblia não diz isso, pois não. Diz que lavou os pés aos discípulos. Portanto, lavou a todos, incluindo a Judas Iscariotes. E nós somos tão prontos a dizer, aquela pessoa não merece. Pensamos assim, aquela pessoa não merece ouvir a palavra de Deus. Coisa mais estúpida. Todos precisam de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma questão de merecimento. Não é uma questão de mérito. É uma questão de proclamação, como vamos ver mais à frente. É uma questão de obediência ao mandamento de Jesus. Jesus disse, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. E os discípulos podiam virar-se para Jesus e dizer, Senhor, também vamos àqueles povos que nos oprimiram, que nos levaram para o exílio. Jonas recusou-se a ir à Assíria, porque a Nínive, na Assíria, porque os assírios tinham feito a vida negra em Samaria, aos israelitas de Samaria. E ele achou que eles não mereciam ouvir a palavra de Deus, mas o propósito de Deus era outro. E ele precisou de ensinar a Jonas que o Evangelho é para toda a criatura, porque Jesus morreu por todas as pessoas. Então, esta é uma lição de humildade cristã fantástica. Servirmos uns aos outros. Não apenas darmos uns aos outros, mas servir-nos uns aos outros. E o terceiro aspecto profético que eu vejo nesta última ceia
é o aspecto do querigma, da proclamação. Reparem que, a certa altura, diz aqui no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus dá um sentido, torna simbólicos o vinho e o pão, mostrando que aqueles elementos da ceia eram símbolos do seu corpo e do seu sangue. Mostrou esta simbólica, tornou aqueles elementos como símbolos da sua morte, símbolos da sua vida e da sua morte. E Marcos diz, capítulo 14, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então há aqui uma proclamação. Quando Jesus diz que este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, ele está a dizer profeticamente que irá à cruz pouco tempo depois, irá derramar o seu sangue e que o seu sangue, como diz mais adiante o apóstolo Paulo, nos purifica de todo o pecado. Está a fazer uma proclamação profética. Está a dizer à igreja, vocês, quando eu subir e descer o Espírito Santo, então vocês têm as condições para avançar como igreja de Jesus, como povo espiritual separado, para fazerem esta proclamação. Não apenas para terem comunhão, não apenas para serem servos, para produzirem diaconia, serviço, mas também para proclamarem, fazerem a proclamação da palavra, a proclamação do reino de Deus. Ele mostrou que o pão e o cálice representavam o corpo e o sangue. E é por isso que nós hoje ainda temos aqui este ato. Que a Igreja ainda hoje, em todo o mundo, continua a celebrar, 2000 anos depois, este ato. O ato de celebração da ceia tem valor pela simbólica, tem valor por aquilo que ele representa, porque ao tomar o pão, nós estamos, e ao tomar o cálice, o pão representa o corpo, o cálice representa o sangue, nós estamos como que a renovar a nossa aliança com Deus, sabendo que, através de Jesus, sabendo que ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, e que ele foi derramado por todos os povos e nações. Mas houve outro aspecto de proclamação, que é Jesus preveniu sobre a traição que estava preparada. Jesus alertou para a traição de Judas. Se nós voltarmos lá a Mateus, no versículo 21, que nós lemos, do texto que nós lemos inicialmente, diz, comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Proclamar a palavra de Deus é também proclamar a verdade de Deus. Ao proclamar a verdade de Deus, nós estamos a desnudar a mentira, aquilo que falsamente se fala em nome de Deus. E muitas coisas se dizem falsamente em nome de Deus. Muitas coisas se dizem, muitas coisas se fazem. Muitas pessoas falam em nome de Deus para dizer os maiores disparates e para fazer as maiores perversidades e até crimes em nome de Deus. Ao longo da história houve muita gente que matou em nome de Deus. Houve religiosos que mataram em nome de Deus. Houve tanta coisa criminosa, pecaminosa, em nome de Deus. Naquele dia, diz o Evangelho, palavras de Jesus, eu vos dir-me-ão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo, fizemos outro, e eu direi, afastai-vos de mim, que nunca vos conheci. Portanto, ao proclamar a palavra, ao proclamar o Evangelho, a mensagem da cruz, o Evangelho do Reino, a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é esta, que Cristo morreu por nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, e que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E quando nós nos chegamos a Ele, arrependidos, e queremos ter uma vida diferente, uma vida nova com Ele, em que Jesus seja o Senhor, o nosso Salvador, mas também o Senhor da nossa vida, então começa uma vida nova. E eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esta é a mensagem da cruz. Isto é o cerne do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como diz lá em João, que deu o seu Filho, para que ninguém se perca, mas todos alcancem a vida eterna. Amém? E quando nós proclamamos isto, estamos ao mesmo tempo a fazer a diferença em relação à falsa proclamação, em relação aos falsos profetas, em relação às falsas doutrinas, em relação àquilo que se diz abusivamente em nome de Deus. As pessoas estão cansadas, desiludidas com as igrejas, porque há
este, aquele e o outro fazem e dizem coisas em nome de Deus, coisas perfeitamente abusivas, coisas perfeitamente criminosas. Mas Deus não tem culpa disso. Amém, irmãos? Amém. Deus não tem culpa. Eles falam abusivamente em nome de Deus. Se amanhã chegar à vossa casa uma pessoa a bater à porta e dizer: olha, foi o pastor Ulisses que mandou aqui, ver se ele precisa de 1000 euros emprestados, a ver, passo para cá que ele pediu para vir cá buscar. Eu não sei se algum de vocês dava, mas se desse, eu vou-vos dizer, era um grandíssimo totó. Porque é pura vigarice. Porque eu não ia pedir a ninguém para ir lá pedir 1000 euros. Se eu precisasse, eu agarrava no telefone, não ia lá, eu pedia. E assim muitos falam em nome de Deus, abusivamente, para enganar as pessoas, para tirar vantagem pessoal. E Deus não tem culpa de nada disso. Então a proclamação da igreja é também uma proclamação da verdade. Porque Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Ele. É uma proclamação da verdade. E finalmente há uma proclamação gloriosa também, que é a proclamação da vida eterna. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai, dizia Jesus. Ou seja, isto é uma proclamação da vida eterna, da vida que teremos na presença de Deus. A vida eterna tem a ver com vida eterna na presença de Deus. Quando ouvimos falar no Novo Testamento, na questão da vida eterna, é a vida eterna na presença de Deus. Não é vida eterna sem Deus, é a vida eterna na presença de Deus. E então a Igreja tem esta proclamação a fazer. A proclamação da mensagem da cruz, a proclamação da verdade, que afasta a mentira, e a proclamação da vida eterna. A marca da Igreja é comunhão, serviço e proclamação. E como a Igreja somos todos nós, não é? A Igreja não é o pastor, a Igreja somos todos nós. A Igreja não é um título, não é um nome. A Igreja não é um edifício. A Igreja são as pessoas, somos nós. Se nós estamos a cumprir aquilo que Jesus espera de nós como Igreja, talvez nós precisamos de perguntar: até que ponto é que eu me dou à comunhão? Talvez precisamos perguntar: até que ponto é que eu estou disposto a servir os outros? Talvez nós precisemos perguntar: até que ponto é que eu sou uma testemunha que proclamo as verdades de Deus? E a Igreja existe para isso. E se tu não és capaz de fazer isso, então dificilmente tu serás Igreja. Amém? A Igreja somos nós. E Deus quer ver em cada um de nós esta comunhão, este serviço, esta proclamação. Sabe porque é que nós fazemos a ceia vindo à frente? E eu gosto que façamos assim. Há muitas igrejas que não, que é no sítio sentado, depois os diáconos levam lá, e as pessoas continuam de costas umas para as outras. Porque vir à frente implica comunhão. As pessoas encontram-se. As pessoas podem se cumprimentar, podem se saudar, podem se abençoar. Amém? Podem partilhar o pão. E nós vamos fazer isso hoje. É qualquer coisa de diferente. É mais simbólico, digamos assim. A ceia do Senhor simboliza tudo isto. Comunhão porque estamos juntos com um propósito espiritual. Serviço porque podemos servir-nos uns aos outros em fé. Proclamação porque o ato da ceia em si mesmo afirma que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu para nos salvar e dar vida eterna e que Ele voltará. Diz aqui no versículo 26: até que venha. Até que venha. Ele voltará, como diz a palavra. E eu vou convidar-vos para ficarem em pé, para fazermos a leitura que costumamos fazer da ceia, embora vamos celebrar sempre um pouco mais à frente. 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Quando nós vamos celebrar a ceia, um pouco mais amanhã, nós vamos com esta convicção, vamos com esta certeza de que estamos em comunhão, estamos a servir uns aos outros e estamos a proclamar o reino de Deus. Isto é ser igreja. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. E quando mais adiante, Senhor, vamos celebrar a ceia, Deus, oramos para que verdadeiramente cada um de nós possa fazê-lo em boa consciência, Senhor. Senhor, perdoa as nossas faltas, Senhor. Vimos a Ti esta manhã, sabemos que somos pecadores, sabemos que falhamos tantas vezes, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelas nossas dificuldades, pelos nossos erros, Senhor. Por aqueles momentos em que nós Te decepcionamos, não fizemos o que devíamos fazer, não dissemos o que devíamos dizer, ou dissemos ou fizemos alguma coisa que não devíamos, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, as nossas faltas. E quando nós nos vamos chegar à Tua mesa, Senhor, para tomar o pão e o cálice, Senhor, que o façamos verdadeiramente com uma boa intenção. Queremos fazê-lo, Senhor, de renovar a nossa aliança contigo esta manhã, Senhor. Mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua bênção, Senhor, nos cubra com a promessa da Tua palavra, Senhor. Ao tomar estes símbolos com o nosso coração limpo, Senhor, que a Tua bênção nos cubra, Senhor, e que isso redunde em bênção renovada na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, podem sentar, por favor.